Olá, hoje iremos falar sobre as Irmãs Fox. Fique conosco para esta aventura. Sem demora, vamos começar. Em dezembro de 1847, uma família metodista de nome Fox alugou uma casa em vilarejo típico de New York chamado Edesville. Nessa família havia duas filhas de nome Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11 anos. Em 1848 surgiram na casa ruídos, arranhões, batidas, sons semelhantes ao arrastar de móveis que não deixava as meninas dormir, a não ser no quarto de seus pais. Tão vibrantes eram esses sons que as camas tremiam e moviam-se. As irmãs Fox iniciaram o diálogo com o espírito batedor, fato este que passou à história do espiritismo como o episódio de Edesville. Passado esse acontecimento no qual as meninas ficaram conhecidas, estas iniciaram sessões em New York e em outros lugares, triunfando em cada ensaio a que eram submetidas. Durante esses atos de mediunidade pública, em que provocavam indignação às moças entre pessoas que não tinham a menor ideia do significado religioso dessa nova revelação, entre aqueles cujo interesse estava na esperança de vantagens materiais, as irmãs estiveram expostas às enervantes influências das sessões promíscuas de tal maneira que nenhum espírita conhecedor da problemática ousaria assim proceder. Naquela ocasião os perigos de tais práticas não eram tão notados quanto agora, nem ao povo ocorria que não era possível que espíritos elevados baixassem à terra para dar conselhos acerca das ações das estradas de ferro ou soluções para os casos amorosos. Contra a sua formação moral das quais jamais houve qualquer suspeita, mas elas tinham enveredado por um caminho que conduz à degeneração da mente e do caráter, embora só muitos anos mais tarde tivessem manifestado os mais sérios efeitos. Em 1852, o Dr. Elisha Canny, de origem puritana pois considerava a Bíblia como a última e definitiva palavra de inspiração divina, encontra Margaret e com ela veio a casar-se. Canny estava convencido de que a jovem estava envolvida em fraude e nas cartas que lhe enviava a acusava continuamente de viver em erro e hipocrisia. Canny estava convencido de que a irmã mais velha de Margaret, Leia, visando fins lucrativos, estava explorando a fraude. O casamento durou até 1857, ocasião em que a viúva, então se assinando Mrs. Fox Canny, abjurou os fenômenos por algum tempo e foi recebida na Igreja Católica Romana. Em 1871, depois de mais de 20 anos de trabalho exaustivo, ainda as encontramos recebendo entusiástico apoio e admiração de muitos homens e senhoras importantes da época. Só depois de 40 anos de trabalhos públicos é que se manifestaram condições adversas em suas vidas. Foi em 1871 que, graças à generosidade de Mr. Charles Livermore, eminente banqueiro de New York, Kate Fox visitou a Inglaterra. Era um sinal de gratidão do banqueiro pela consolação que havia recebido de sua força maravilhosa e um apoio para o progresso do espiritismo. Ele proveu todas as suas necessidades e assim evitou que ela tivesse de recorrer ao trabalho remunerado. A visita de Fox à Inglaterra evidentemente foi considerada como uma missão. A recém-chegada iniciou suas sessões logo depois do seu desembarque. Numas das primeiras, um representante de André Timms esteve presente e publicou um relato da sessão, realizada em conjunto com D.D. Home, grande amigo da médium. Isto se lê num artigo sob o título Espiritismo e Ciência, em que ocupou 3 colunas e meia em tipo saliente. O correspondente do jornal D. Timms relatou uma sessão com Miss Fox, onde ela o convidou para ficar ao seu lado e segurar suas mãos. Durante a sessão, sons fortes e claros foram ouvidos, como se viessem das paredes, e esses sons eram produzidos repetidamente conforme solicitado. Em 14 de dezembro de 1872, Miss Fox uniu-se em matrimônio com Mr. H.D. Jenkins, um distinto advogado de Londres e um dos primeiros a adotar o espiritismo na Inglaterra. William Crookes, um renomado cientista, descreveu um encontro com Miss Fox, onde ele segurava as mãos dela e seus pés estavam sobre os dele, com papel e lápis prontos sobre a mesa, indicando a preparação para uma sessão espírita. Uma luminosa mão desceu do alto da sala e, depois de oscilar perto de mim durante alguns segundos, tomou o lápis de minha mão e escreveu rapidamente numa folha de papel, largou o lápis e ergueu-se sobre nossas cabeças, dissolvendo-se gradativamente na escuridão. Muitos outros observadores descrevem fenômenos similares com a mesma médium em várias ocasiões. Os detalhes das sessões poderiam encher um volume.
É a opinião do professor Butlerov da Universidade de São Petersburgo que, depois de investigar os poderes da médium em Londres, escreveu em The Spiritualist em 1876, de tudo quanto me foi possível observar em presença de Mr. Fox, sou levado à conclusão de que os fenômenos peculiares a esse médium são de natureza fortemente objetiva e convincente que, penso, seriam suficientes para levar o mais pronunciado cético, desde que honesto, a rejeitar a ventriloquia, a ação muscular e semelhantes. Explicações dos fenômenos. Mr. Jenkins morreu em 1881 deixando a viúva com 2 filhas. Margaret tinha se juntado à irmã Kate em 1876 e permaneceram juntas por alguns anos, até que ocorreu o lamentável incidente envolvendo a família. Parece que houve uma discussão amarga entre a irmã mais velha, Leia, e as 2 moças. É provável que Leia tivesse sabido que havia então uma tendência para o alcoolismo e tivesse feito uma intervenção com mais força do que tato. Alguns espíritas intervieram, causando descontentamento nas irmãs, pois sugeriram que os filhos de Kate fossem levados dela. Em busca de algo para retaliar contra aqueles que desaprovavam, as irmãs pensaram em denunciar o movimento, alegando fraude, o que atingiria profundamente Leia e os demais adeptos. Ao paroxismo da excitação alcoólica e da raiva juntou-se o fanatismo religioso. Margaret, influenciada por figuras da Igreja de Roma, acreditava que suas habilidades eram malignas, o que a levou a um estado de grande perturbação mental. Antes de sair de Londres, ela denunciou o espiritismo em um jornal, mas ainda assim reconheceu algum valor nos fenômenos espirituais. Chegando a New York, onde esperava receber uma quantia por suas declarações ao jornal, Margaret expressou intensamente seu ressentimento contra sua irmã mais velha. Um ano após o escândalo, ela confessou à imprensa que suas acusações foram motivadas por dinheiro e não eram verdadeiras, esperando corrigir o dano causado à causa espiritualista. Kate e Margaret faleceram no início do último decênio do século, e suas mortes foram marcadas pela tristeza e obscuridade. No entanto, as ideias espíritas que elas divulgaram, seja através do método trabalhoso das batidas ou por meio de eventos espetaculares, pavimentaram o caminho para a codificação do espiritismo, que foi realizada sob a orientação do Espírito da Verdade e a coordenação de Allan Kardec. Por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agradecemos sua audiência e apoio.